Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você, sempre junto com você. Fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo ler, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demoro uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo ler, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demoro uma coroa trocar. A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando agora a 5ª lição do 2º trimestre de 2020, sob o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e, ainda, recebemos o direito à vida eterna. Leitura bíblica em classe. Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Capítulo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Saudação de paz no Senhor, meus irmãos. Nesta semana estaremos estudando a lição que trata da libertação do pecado para uma nova vida em Cristo. Já estudamos nas lições anteriores sobre a iluminação, a eleição, a predestinação, e hoje nós vamos adentrar mais um pouco nessa doutrina da salvação, que é um tratado na carta de Efésios, onde Paulo ele trata dos vários aspectos da salvação, só que nessa semana nós seremos confrontados com a nossa velha natureza e a graça de Deus, que Paulo ele faz questão de enfatizar que nós não somos salvos porque temos méritos, nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou. Nós não somos bonzinhos, nós não éramos bons, né? Nós merecíamos a morte, já estávamos inclusive sentenciados à morte espiritual. Que quando o homem ele é contaminado no Jardim do Éden, ele não é contaminado no Jardim do Éden e sentenciado apenas para a morte física depois de um período de vida na terra. Ele é sentenciado também para a morte eterna. E o objetivo principal dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Fomos contaminados com a morte, uma vida provisória, depois disso viria a morte física e depois viria a morte eterna. Mas com o sacrifício de Cristo, a graça de Deus que nos alcançou, nós teremos uma vida eterna, mesmo que o nosso corpo venha se tombar e nós não alcancemos o arrebatamento da igreja, tombemos antes, mas estaremos certos de que desfrutaremos da vida eterna. Vamos refletir um pouco sobre a nossa natureza pecaminosa. Esse é o confronto que Paulo faz, né, conosco, nos confrontar com a nossa velha natureza e mostrar também que foi a graça de Deus que nos vivificou, uma vez que nós já estávamos mortos no pecado, éramos vivos mortos, verdadeiros zumbis, né? Estávamos vivendo neste mundo, mas para Deus como mortos, e que a salvação vem de Deus e não das obras, como alguns até acham e até pregam que por muito fazer para Deus que vamos achar graça de ter a salvação. O homem pode ganhar o mundo todo, se ele não reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo e como seu Salvador pessoal, ele jamais vai dar vida eterna, porque Jesus é o único caminho, verdade e a vida. E nessa lição também nós vamos ver todos esses aspectos doutrinários, a libertação dos pecados, que é um favor imerecido. Paulo faz questão de nos advertir que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados. Ponto. Nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que Jesus Cristo ele faz o seu sacrifício e nós aceitamos esse sacrifício, aí passamos a ser filhos de Deus por adoção, mas éramos filhos da ira. Quando se fala em filho da ira, está se dizendo, estávamos sentenciados à morte eterna. Então, irmãos, Paulo ele deixa claro que quando ele disse e nos vivificou, ele deixa claro que anteriormente então nós não estávamos vivos. E ele diz que ele nos vivificou das nossas ofensas e pecados, e quando ele fala em pecado, do grego paraptoma, ele diz que esse texto, na verdade, ele traz para nós o significado de errar o alvo, de passo em falso, ou melhor dizendo, a amartia, que é o que erra o alvo, e paraptoma, o que dá falso de forma deliberada, passo em falso de forma deliberada. E logo nossas vidas era
conduzida dessa forma. Nós vivíamos uma morte moral e espiritual. Vivíamos fisicamente, mas moral e espiritualmente estávamos mortos, né? Porque o pecado ele separa o homem de Deus e separa exatamente da fonte espiritual e da fonte de toda a moralidade. E ainda analisando, ele nos vivificou das nossas ofensas e pecados. Ofensas e pecados eram a nossa má conduta. Nós nos conduzíamos de forma que ainda provocava ainda mais a ira de Deus. Não era só aquele pecado original, ou o pecado que fomos contaminados no Jardim do Éden. Nós pecávamos deliberadamente. Nosso passo em falso era constante. Então, tínhamos uma má conduta. Não podíamos jamais ser chamados de filhos de Deus com essa má conduta, com essa desobediência. E essa má conduta refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada antes de sermos regenerados. Então Paulo enfatiza que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Quando fala deste mundo, não é o mundo geográfico, é o sistema mundano. O que o mundo ditava para nós, nós abraçávamos. E, inclusive, a imoralidade, o furto, a mentira, sempre querendo se dar bem em qualquer situação, e série de outras coisas, que é o sistema mundano que impregna o homem dessa má conduta. Então andávamos no curso deste mundo, desse sistema mundano. Paulo também acrescenta, andando também segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? O príncipe da potestade do ar aqui é o diabo. E é exatamente ele que influencia as pessoas a cometerem o erro. E quanto mais as pessoas erram, mais ele fica satisfeito porque ele está provocando a ira divina através dos seres humanos que em imagem de Deus. Então ele provoca a Deus, o adversário, ele provoca a Deus através das atitudes humanas. É por isso que a lição de hoje nos chama a responsabilidade de ter uma nova vida, já que nós abraçamos a Cristo, ter uma nova vida para não sermos influenciados. E aí fica aquela reflexão para nós. Será que nós, crentes, depois de regenerado, ainda provocamos a ira de Deus, dentro da casa de Deus? Será que nós somos sinceros, somos fiéis, nós somos honestos com as pessoas? Será que nossas palavras levantam ou derrubam as pessoas que estão à nossa volta? Será que sentimento nós nutrimos pelas pessoas? Sentimento de amor ou sentimento de ódio, de rancor, de ira? Então, irmãos, não podemos ser influenciados pelo adversário. Ele incita-nos a fazer as coisas erradas, mas eu preciso saber que eu agora sou uma nova criatura, estou regenerado e preciso agradar aquele que se doou por minha vida uma vez que eu não merecia. Logo, irmãos, quando ele fala aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, os agentes malignos têm sim a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. E quando o comentarista fala desobedientes e incrédulos, é porque é inadmissível nós, depois de crentes, sermos influenciados ainda pelo adversário. E Paulo continua ainda, que também nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí, olha que situação, sistema. Paulo fala de 3 sistemas: o mundo, o diabo e a nossa carne. São 3 inimigos terríveis que nos faziam separar de Deus e dominavam a nossa conduta, nos conduzia provocando a ira de Deus. Quando nós não abraçávamos o que o mundo nos oferecia, o diabo nos influenciava a fazer algo contra Deus, ou então a nossa própria natureza, ninguém tem natureza boa. Alguns até pensam que são bons, mas na verdade todos nós temos uma natureza ruim, pecaminosa. E eu quero deixar um exemplo aqui para os irmãos. Uma criança que nasce com toda a perfeição, com bom uso. Estou falando dessas que nascem perfeitas, né? Que vai ter um bom uso da razão. Quando ela completa 6 meses, os 6, 7 meses, ela já começa a ter iniciativa de agredir o pai, de dar tapa na cara do pai, dar tapa na cara da mãe. Aí pergunta assim, não é inocente? Sim, é inocente, mas a natureza
daquele inocente já está contaminada pelo pecado. Então, nós também andávamos sem freios, fazendo a vontade da nossa carne. Quando eu falo carne, não é a vontade dos músculos, dos nervos, não. É a vontade, esse desejo pecaminoso que está introduzido no ser humano, na raça humana, depois que ele caiu no Jardim do Éden. É algo inerente à natureza humana, é a nossa velha natureza que é o sinônimo de carne aqui nesse texto de Efésios, no que Paulo fala. Os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne, como resultado éramos filhos da ira, porque o que nós fazíamos, pensávamos, sentíamos, irmãos, pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque do contrário, nós estaremos sempre pecando e provocando a ira do nosso Deus. E, infelizmente, estávamos sentenciados à morte eterna. Nós fomos vivificados pela graça. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então, não é mérito de ninguém. Não existe bom para ser salvo. Todos pecaram e estavam destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, da comunhão com Deus. Então, foi a graça de Deus que nos vivificou e estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. São os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Imagine o mundo do jeito que está, dominado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, dominado pelo pecado, que é inerente da natureza humana, pelo pecado, que é abraçado pela humanidade, que vem do sistema mundano, e ainda pelo pecado, que o diabo ele influencia o homem a criar novas coisas que aguçam, que mexem com a ira de Deus. Então, nós estávamos totalmente envolvidos em um lamaçal, em uma pocilga de pecado. Era nosso quadro caótico. Se Jesus não tivesse vindo morrer pelos nossos pecados, estaríamos sentenciados ao inferno. Mas aí vem um versículo que diz, mais Deus, esse mais Deus quer dizer, uma adversativa. Pelo contrário, nós estávamos sentenciados para a morte eterna, mas Deus, Ele que é riquíssimo em misericórdia, não é rico não, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, foi quem nos tirou dessa situação. Só alguém com a misericórdia extraordinária poderia fazer isso em prol das nossas vidas. Do contrário, nós estaríamos só alguém com misericórdia não faria o que Deus fez por nós, entregar o seu único filho em prol da raça humana e que nem hoje é grato pela salvação que tem. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante. Ele é riquíssimo em misericórdia. Nós somos vivificados, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino e vivificados também por sua graça. O amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Fica a minha pergunta, irmãos. Quem gostaria? Às vezes a gente até pega no defunto quando ele é nosso próximo, nosso parente. Mas qual é a pessoa que vai para um velório e toca no defunto, se não as pessoas mais próximas? E hoje, diante da situação que nós estamos vivendo, ninguém hoje está tendo autorização para fazer velório demorado, né, em razão da situação dessa pandemia e que é altamente contagiosa. Jesus, ele deixou a sua glória, a sua santidade e veio para o mundo e ele conviveu com os pecadores que estavam mortos. E digamos o seguinte, na lei de Moisés não se permitia
que se tocasse no defunto, né? Quem se tocava no defunto era imundo. Mas Jesus veio, ele abraçou os defuntos espirituais, ele deu vida aos defuntos espirituais, ele curou os defuntos, ele perdoou os defuntos espirituais que estavam mortos no pecado. E por fim, ele na cruz do Calvário, ele exclama: está consumado. Ele cumpriu a missão, só ele podia fazer isso, transformar o imundo, o impuro, o estado de putrefação, porque o morto ele entra em estado de putrefação. Fica a minha pergunta: quantos anos, quantos mil anos já tinha o homem pecado contra Deus? Em que estado de putrefação não estava a sociedade? E hoje, em que estado de putrefação não está a sociedade espiritual e moralmente? Mas independente desse estado caótico que o homem se encontra, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Estávamos mortos, não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E quando ele nos vivifica, nós nascemos de novo. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça divina. Foi ele, é dele, a glória é para ele, é tudo dele. Nós não temos mérito algum nessa salvação. E fomos exaltados por sua graça, porque por fim, o poder de Deus que ressuscitou a Jesus, Paulo ele deixa claro que nos ressuscitou juntamente com ele. Na lição passada nós vimos que ele foi a primícia dos que dormem, e se ele ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. Mas aqui nessa lição de hoje, ou mais adiante no texto, ele deixa claro que quando Jesus ressuscita, ele também ressuscita todos aqueles que morreram para o mundo na cruz, ou passaram pela cruz e morreram com ele na cruz de Cristo, e agora também estão sendo ressuscitados e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então fica aquela pergunta também, irmão: será que nós vamos ficar para sempre na terra? Será que haverá um paraíso na terra? Se a Bíblia diz que ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, me pergunto aos irmãos: onde estão esses lugares celestiais aqui na terra? Ou é lugares celestiais ou é lugares terrenos? Então, aqui a Bíblia deixa bem claro que é lugares celestiais em Cristo. A vida eterna e o galardão no céu são bênçãos que Deus nos garante através desse sacrifício de Cristo. São bênçãos espirituais. E Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, que é a salvação, e seus privilégios que são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. E quais são essas bênçãos que acompanham a graça? O perdão, o gozo, a paz, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito, os dons espirituais e várias outras bênçãos que nós não temos nem como relatar aqui. São bênçãos espirituais que alcançamos através desse sacrifício de Cristo. Por fim, irmãos, aqui o terceiro tópico da lição fala sobre a salvação, que ela não vem das obras. Não adianta subir escada de joelho, não adianta se açoitar em uma caravana espiritual, não adianta o homem fazer jejum de quarentenas, porque nada disso é garantia de salvação. A salvação não vem das obras. O homem pode, não estou dizendo aqui os irmãos que não devem evangelizar, não devem fazer a obra de Deus, não. Isso eu preciso fazer, essas obras, não só as obras em prol do reino, como as obras que garantem que eu sou uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. Essa mudança de obras eu tenho que ter. Agora, só que isso não é garantia de salvação. A nossa garantia de salvação está no sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substituto de Cristo na cruz do Calvário. A salvação não depende de obras humanas, a salvação não depende de fazer confissões, a salvação não
depende de rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quanto Padre Nosso. A salvação não depende dessas obras não, irmãos. A salvação depende de Cristo. É claro que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, mudar sua condição de vida, aceitando Jesus como seu Salvador. Mas as obras, a mudanças de obras, essa mudança de conduta não é garantia de salvação. Graça como meio de salvação. O primeiro item do terceiro tópico, que fala que a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura é um atributo da graça de Deus, não é nosso. Nós não poderíamos nos libertar da morte, da escravidão do pecado e nem da ira vindoura. Somente a graça de Deus pôde fazer isso nas nossas vidas. Somente a graça de Deus pôde nos trazer a salvação e o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Lembra que falei no início? Tínhamos uma sentença e essa sentença era de morte eterna. Somente a graça de Deus pode nos livrar dessa sentença. Ou aceita essa graça ou então continua sentenciado à morte. É como um grande guarda-chuva. A graça de Deus é um grande guarda-chuva. Quem se abriga debaixo dessa graça está protegido. Quem não se abriga debaixo dessa graça está sentenciado à morte eterna. A restituição também do homem à comunhão com Deus foi através dessa graça. E graça, o que ela significa? Favor não merecido ou imerecido. É a iniciativa para tornar possível a salvação que veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Esse livre-arbítrio, irmãos, é preciso a gente entender que o livre-arbítrio do homem, ele opera até o momento em que ele faz a escolha de ser cristão, de herdar a salvação, de aceitar Jesus ou não. Ele escolhe a salvação ou a perdição. Se ele escolhe a perdição, ele vai continuar fazendo série de escolhas na sua vida, conduzindo sua vida pelo pecado. Mas se ele escolhe a salvação, ele pega o seu livre-arbítrio e entrega na mão de Deus. Aqui, ó Senhor, está meu livre-arbítrio. Eu agora pertenço a Ti, sou propriedade tua e quero fazer tudo o que te agrada. Ele não tem mais livre-arbítrio. E eu costumo utilizar a seguinte analogia. Alguém vem morar dentro da minha casa e quando vem morar na minha casa tem que obedecer às minhas regras. Se quiser ficar livre, sem horário para entrar, sem horário para sair, sem horário para deitar, sem horário para levantar, vai ter que ir procurar um outro lugar fora das minhas portas. Dentro das minhas portas, a pessoa não é obrigada a conviver comigo, mas se conviver comigo tem que ter minhas regras. Deus, ele não obriga ninguém a aceitar a graça. Você vai ter que aceitar essa graça. Ele não obriga. Agora, a partir do momento que o homem aceita a graça para morar no céu, tem que ser nas condições dele. O livre-arbítrio do homem, o homem troca pela graça, né? A nossa liberdade não foi eliminada, não. Ninguém é obrigado a continuar dentro dessa graça, não. No momento que quiser sair, pode sair também, não é obrigado a ficar. Agora, como eu já sei que a minha situação era caótica e a única alternativa é Jesus Cristo, é essa graça, eu não tenho para quem eu irei, né? Não tenho para onde escapar. Se somente o Senhor Jesus tem a palavra de vida eterna. E as obras como evidência de salvação. As nossas obras, na verdade, a mudança de caráter, a nossa mudança de conduta é uma evidência de que nós somos salvos e não uma garantia de salvação. Os irmãos entendem? Não vem de nós a salvação. É um dom de Deus. Não vem das obras para também a gente não se gloriar. É dom de Deus. É gratuidade divina, é a graça, ou a riquíssima graça de Deus que nos alcançou. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. É evidência de que eu sou salvo. Se alguém olha para mim e me vê com as mesmas condutas do mundo, alguém vai me ridicularizar e vai dizer: assim que você é crente, você não tem cara de cristão. Em outras palavras, você não tem procedimento ou conduta de salvo. Então, essa conduta de salvo é o Espírito Santo, é a graça de Deus que opera em nossas vidas. Nós somos instados a andar fazendo boas obras, não como um meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Que as nossas vidas sejam pautadas
na palavra de Deus, porque um dia nós iremos prestar conta de tudo quanto fizemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo, porque nós agora somos propriedade de Deus e Ele é quem nos comanda, é Ele quem nos governa. Deus abençoe a sua amada igreja. A paz do Senhor Jesus, a Igreja de Cristo em Estácio de Sá. Estarei falando aqui a conclusão da lição de número 5, que nos diz: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai, que está em Mateus capítulo 5 e versículo 16. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco.